Boa noite. Gente, nós estamos aqui hoje, eu trouxe uma pessoa para falar para vocês da experiência dela, por sinal vitoriosa, um exemplo excelente pra gente. A Mariângela passou quanto ao Covid e ela vai contar essa experiência pra gente e, como eu disse, ser fundamental que nós apresentemos esses exemplos para vocês verem que quando a pessoa tem responsabilidade, quando a pessoa exige que seja tratada com respeito, pode acontecer o que aconteceu com ela. Mariângela, é um prazer receber você e gostaria que você contasse para as pessoas o que você viveu quanto ao Covid. Boa noite, como a Águida já falou, eu me chamo Mariângela e o Covid lá em casa iniciou no meu pai. Falar como, onde, contaminou é irreal, não tem como a gente saber. O meu pai, durante um tempo, a gente custou notar a diferença, aproximadamente aí depois entre 8 a 9 dias começamos a notar ele deitado durante o dia, rotinas que não são dele, Aí uma média entre 8 a 9 dias eu percebi isso e levei ele até o hospital. Levei ele no atendimento do Covid no hospital, ali foi feito um raio-x numa sexta-feira e descartada a possibilidade de Covid. Foi diagnosticado dengue. Fizeram até uma medicação de dengue para ele lá na hora, passaram a medicação de dengue, o repouso, tudo, viemos para casa. Ali passou a sexta, o sábado, o domingo. Na segunda-feira de manhã, a situação estava bem pior. E eu, notando, percebi que aquilo ali não era uma dengue. Entrei em contato com a doutora Márcia Cristina, que é geriatra e clínica geral, a qual eu trabalhei um período de tempo, e marquei uma consulta e levei o meu pai até ela. Quando eu cheguei para consultar, imediatamente, antes mesmo de exame e tudo, ela falou assim: o seu pai está com Covid. Falou assim: vou te encaminhar para fazer uma tomografia dele e já vou deixar o papel da internação dele feito, porque eu não tenho dúvidas que ele está com Covid. Levei o meu pai para fazer a tomografia particular, que infelizmente esse primeiro acesso ao pronto-socorro do hospital é muito complicado. Não tem realização de teste de SUAB, não fazem uma tomografia, não fazem teste rápido, são realizados um acesso bem mais fácil até mesmo nos postos de saúde, mas lá não é feito, pelo menos no período que eu tive a experiência, uma imensa dificuldade para isso, seja pelo SUS ou por convênio. Mariângela, só um instante, você falou comigo também que eles fizeram um exame lá e que não resolve. O raio-x, que é esse exame que é realizado lá, o raio-x. E detectou que meu pai não tinha nada no pulmão, na sexta-feira. Na segunda, eu paguei pelo exame de tomografia dele e o negócio estava tão sério que o médico que realizou, que foi feito na casa de saúde, porque a máquina do hospital estava com problema, entrou em contato com ela e realmente ele chegou imediatamente para internação. Meu pai chegou sem andar e sem lucidez, de tão grave que foi questão assim de horas do dia para a noite, já com o diagnóstico errado da sexta para a segunda. E fez a internação, iniciou o tratamento com azitromicina e outras medicações que eu não sei relatar quais foram, e ao terceiro dia ainda mantinha o quadro de febre. Aí a doutora Márcia fez uma reavaliação e uma modificação de remédio, ao qual era um tratamento de pneumonia. Era uma medicação mais fraca, usada no intervalo de horas menor, que a azitromicina é uma a cada 24 horas, ele tomava essa medicação de 6 em 6 horas. E foi dali o quadro de memória dele, mas também um período maior de tempo. Foram 16 dias de internação até a alta dele. Nesse período ela contraiu também o Covid, eu contraí o Covid também. O médico que assumiu, chamado Dr. João, seguiu todo o protocolo que ela já havia deixado do tratamento do meu pai. Que a doutora Márcia já havia deixado dele. Eu desci, tive acesso para consultar no Hospital São Paulo e novamente o problema. Residentes e recém-formados sozinhos no pronto atendimento, inexperientes, sem preparo. Foi feito um raio-x em mim também, ao qual não detectou Covid. Passei os meus sintomas, estado febril, fisgada no pulmão
e tontura. Foi descartado o Covid. O menino, apesar da boa vontade de atender e tudo, infelizmente, foi o mesmo que deu o diagnóstico errado do meu pai, que me atendeu, e eu não tinha como confiar no atendimento. Pedi pelo menos uma receita da azitromicina, né, por saber que era iniciar o tratamento. Isso foi num sábado, então eu tomei ela no sábado, tomei no domingo, e na segunda-feira eu paguei pelo meu exame também. Eu tenho convênio e nem pelo convênio foi cedido eu realizar o exame, e nem estando de acompanhante de um positivo no 6º andar foi me cedido nem sequer um teste rápido. Paguei pela minha tomografia e estava positivo com Covid. Aí a doutora Márcia fez a orientação para mim das medicações. E não te pediram nem o exame? Não. Eu estava descartada de Covid. A tomografia? Não tinha Covid. Nem a tomografia não acusou do meu pai, que estava sem pulmão, pela ressonância, ele não tinha, estava tomado os 2 pulmões. E o meu também diz que eu não tinha. No sábado, na segunda na tomografia, eu dei positiva pela tomografia de Covid. Nesse período de tempo, a minha cunhada também contaminada, acreditamos que pegou também do meu pai, levou um período de tempo maior do que eu para apresentar. Apresentou o sintoma e ela ficou cuidando da minha mãe. Então, quando ela fez o exame, que ela no posto, ela ainda conseguiu fazer pelo convênio dela o swap. Levou 3 dias, saiu o resultado dela. Ela estava cuidando da minha mãe, automaticamente pediu meu esposo para levar a minha mãe para atendimento na casa de saúde, porque eu estava no Hospital São Paulo e já sabia que estava muito cheio, os leitos lá estavam lotados. Pedi ele para levar para a casa de saúde, até ver se o acesso lá embaixo era mais fácil. Acesso aos exames, porque ali no hospital é complicado. E relatado pelo próprio residente ou recém-formado, não sei falar, que fez o atendimento, o que ele me informou que eles não têm autonomia para solicitar esses exames. Que a autonomia deles ali é só passar o tratamento e mandar para casa. Que o máximo que eles podem pedir é um raio-x. Que se o negócio estiver muito ruim, o paciente estiver muito grave, eles têm que contactar não sei qual médico responsável para ele estar fazendo o pedido dessa realização de tomografia ou do swab, qualquer outro exame. A gente não tem esse acesso. Até questionei num diálogo entre eu e meu esposo, porque existe lugar que eles colhem até na beira da rodovia. E a gente aqui, mulher, não tem acesso a esses exames, não sei o porquê, nem mesmo pelo convênio. Agora diz que os convênios, depois de muita briga do pessoal aí, tá conseguindo fazer. Aí a minha mãe foi para a casa de saúde com meu esposo e na casa de saúde já não teve esse problema. E imediatamente foi realizada a tomografia nela, já estava mesmo também com Covid no estágio inicial e ela ia tomar as medicações em casa, inclusive a hidroxicloroquina, que lá faz o uso. Só que ela é hipertensa, né? Minha mãe é hipertensa, minha mãe tem crise de pânico, tem depressão, minha mãe tem úlcera crônica e quando for aferir a pressão 25, eles não liberaram. Optaram por internar e fazer 5 dias de tratamento internado até para acompanhar com a hidroxicloroquina. Com a hidroxicloroquina. E junto a azitromicina também, e vermectina e mais uma medicação também que eu não me recordo. E graças a Deus, diferentemente do meu pai, até porque ela teve um acesso mais rápido aos exames, né? Teve tudo mais rápido na questão do atendimento. Pegou no estágio inicial. Não teve erro médico, não voltou para casa, não prorrogou mais dias. Foram 5 dias de internação do uso da medicação, praticamente assintomática. Não teve nada, nenhum tipo de problema, não teve nada. E com 5 dias teve a alta dela, continuou o isolamento, né, em casa, sem uso de medicação nenhuma, e ela de grupo de risco, não teve risco nenhum. E o meu pai, que não tem nenhum tipo de doença, não se enquadra em comorbidade nenhuma, né, devido ao erro médico, primeiro, do atendimento, a dificuldade do acesso ao exame, né, que graças a Deus a gente tem uma instrução, né, para correr atrás, tem a questão financeira de poder pagar pelo exame, o que não acontece para todo mundo. E aqueles que não têm, infelizmente, quando retorna, já retorna num estágio mais complicado. Eu creio que é onde acontece muito óbito, né? Porque você chega com os sintomas, não é o suficiente
para te dar acesso a um exame, né, para te dar uma informação do grau que aquilo está no seu pulmão, porque isso vai avançando no pulmão. Então, assim, isso teria que ser verificado ali no primeiro atendimento. O porquê não tem esses testes, o porquê não é realizado, o porquê que não é feita a tomografia, porque o raio-x, eu posso falar, não tem eficiência nenhuma, não detecta nada. Porque o meu pai não tinha pulmão mais e não detectou. Então, assim, essa falta ali desse acesso a esses exames está precária no Hospital São Paulo e eu não sei o porquê. Por que que não é realizado o SWAB, por que que não é realizado o teste rápido, por que que não tem esse acesso à ressonância, somente no estágio igual meu pai chegou. E já chegou com o resultado também, né? Porque eu levei ele numa consulta fora do pronto-socorro. Olha, Maria Ângela, quero te agradecer muito a sua presença aqui e para trazer um acalento para o coração das pessoas e pedir também mais responsabilidade do hospital. E nós vamos procurar conversar com alguns médicos lá, o diretor, nós vamos tentar entrar em contato com eles e pedir, se não tiver o exame do Covid, que seja feita a tomografia, porque já está vendo que não o resultado que da forma que está sendo feito pode levar essas pessoas a voltarem para casa ou quando vão para casa e depois vão piorando, já chega no hospital um caso mais grave e não consegue salvar a vida. Eu queria só um ressalto assim, após internado, o Hospital São Paulo está de parabéns. A organização do 6º andar, entendeu? O equipamento, a proteção com os pacientes, com os funcionários, assim, a equipe, tudo. A internação, o 6º andar, tá de parabéns. Eu brinquei então, até... o negócio é lá no pronto-socorro. É o pronto-socorro. Eu brinquei até com meu esposo, eu falei assim, nem na China eu acho que tem um tratamento do jeito que está a organização do tratamento do 6º andar do Hospital São Paulo. O problema está na entrada, está no primeiro acesso ali de atendimento. É aonde está mandando muita gente para casa sem um diagnóstico. Essas pessoas saem dali sem saber se elas estão contaminadas ou não. Algumas saem sem medicação, por descarte que não está contaminado. O meu pai foi descartado, ele estava contaminado. Naquele mesmo dia, foi feita uma medicação no meio de pessoas que não estavam contaminadas. Então, muita gente sai dali contaminado e continua tendo uma vida como se não tivesse contaminado, porque não fez nenhum tipo de exame. Não foi realizado nenhum tipo de exame e a pessoa sai dali sem o diagnóstico, sem saber se tem, se não tem, entendeu? E o porquê que não está sendo feito esses exames. O questionamento é só esse. Esse primeiro atendimento ali é onde está pecando, é onde está proliferando, entendeu? Porque até mesmo os postos de saúde, pelo menos os testes rápidos, você tem um acesso fácil a realizar. Todos os meus familiares foram feitos na internação do meu pai e 8 dias depois voltou e colheram novamente o teste rápido, porque já não tem uma eficácia tão grande, né? Você tem que estar ali no pico de contaminação para ele detectar. Sim. Então foi dado até esse intervalo de tempo, que é mais ou menos o período onde apresentam-se os sintomas e, né, até então tinha dado negativo. E depois daquele período veio aparecendo a minha cunhada através do SWAB, a minha mãe através da ressonância. Então eu gostaria até de repetir novamente uma frase bíblica, que a Bíblia sempre foi o livro mais sábio que nós procuramos para ser aconselhados. Meu povo padece por falta de conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo. Tentar levar para as pessoas e resolvermos esses problemas, cancelar o medo, porque o medo anda matando muita gente dentro de casa. Não só pelo Covid, como por outros problemas que têm surgido, sérios, além dos suicídios que não são divulgados. Então vamos ter mais responsabilidade e não vamos esquecer também da outra frase. Conhecereis a verdade vos libertará. E é isso que nós vamos fazer todos os dias que nós pudermos. E quem quiser contar sua história, quem quiser vir dar o seu testemunho, isso vai salvar vidas.
porque nós vamos encontrar soluções juntos. Eu tenho certeza disso, porque Deus já está nos abençoando com histórias de sobrevivência. Infelizmente, a gente sabe que houve mortes, mas infelizmente também nós sabemos que muitos foi por negligência e por erro médico. Fiquem com Deus. Boa noite.